Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Essa semana gravando diretamente de Natal, onde ocorre a 12º Congresso Internacional de Direito Constitucional. E eu tenho a honra de entrevistar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Estou aqui com o ministro Luiz Roberto Barroso, é uma honra, né? Já é a segunda vez que eu tenho essa oportunidade. É sempre uma honra e seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. O prazer é meu, Sheila. Olha aí, em junho estará fazendo um ano da sua permanecer lá no STF. Só parece uma eternidade. Pois é, qual a avaliação que você poderia fazer desse um ano, né, como membro do STF? Olha, é uma experiência fascinante, assim, do ponto de vista pessoal, é uma chance de servir ao país, de retribuir muito que eu recebi e numa fase da minha vida em que eu já não tenho nenhum outro tipo de ambição que não seja poder fazer o bem e contribuir para a justiça e, em alguma medida, para o avanço institucional do Brasil. De modo que eu tenho tido muito orgulho de participar, eu diria, desse processo institucional. O cargo é difícil, ele é difícil pelo volume de trabalho, ele é difícil pela variedade de questões e ele é difícil porque o Supremo, no mesmo momento em que se tornou mais importante institucionalmente, vive um momento de uma certa disfuncionalidade. É preciso racionalizar um pouco o trabalho. Existe uma mistura muito grande de coisas importantes com coisas irrelevantes e, portanto, nem sempre a gente tem o tempo necessário para tratar do que é relevante, porque é absorvido pelas coisas irrelevantes. Eu diria que reequacionar a agenda do Supremo e melhorar os filtros de acesso ao tribunal, eu acho que são questões que devem estar no topo da agenda para que o Supremo possa servir melhor ao país. Está já como tema central, não só do evento, mas no meio dos doutrinadores, dois temas, o ativismo e a questão da política, né? Como o senhor vê isso, essa questão desse ativismo e um pouquinho do judiciário, no legislativo, como é que fica isso? É muito interessante para mim, Sheila, viver isso, porque eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a defender uma maior presença do judiciário na vida brasileira. Meu primeiro trabalho importante na década de 80 chamava-se Por que não uma Constituição para Valer? E eu já discutia, ainda naquele final de regime militar, como deveria caber ao judiciário a concretização de muitas coisas boas, progressistas e justas que havia na Constituição, mas a Constituição não era vista como um documento jurídico e, portanto, não era vista como uma fonte de pretensões judicializáveis. E eu defendi exatamente o oposto nesse primeiro artigo e depois na minha primeira tese, a minha tese de livre docência, que se chamava-se O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, em que eu defendia uma maior proeminência do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal na concretização da Constituição. E penso que, sob a Constituição de 1988, isso progressivamente foi se tornando uma realidade. O Judiciário teve uma importante ascensão institucional e passou a ser um elemento essencial na democracia brasileira para a proteção das regras do jogo democrático e concretização dos direitos fundamentais. De modo que eu vejo como um fenômeno positivo a ascensão do Judiciário. Como em tudo na vida, é preciso, em alguns momentos, você fazer uma certa calibragem.
nada em excesso é bom. Até amor, se passar da conta, vira um aborrecimento. Portanto, também a judicialização tem a sua justa medida. Quer dizer, Agora, achar essa justa medida... Não, eu acho que há uma regra relativamente fácil e acho que nós não temos tido problema nessa área, para lhe ser franco. A regra é mais ou menos assim, e foi um pouco a posição que eu defendi na minha sabatina no Senado. Nas hipóteses em que o Congresso tenha atuado, ou seja, quando haja uma decisão política do Congresso, quando ele tenha produzido um ato normativo, uma lei ou uma emenda constitucional, o Supremo e o Judiciário, em geral, deve ter uma postura de deferência e, portanto, respeitar as escolhas políticas que tenham sido feitas pelo Legislativo, que é composto pelas pessoas que têm o batismo da representação popular. De modo que, se o Legislativo escolheu implementar uma política de ações afirmativas, não importa se eu gosto mais ou menos dela, eu até gosto, mas não importa se eu gosto mais ou menos dela, eu devo respeitar essa escolha política. Se a lei votada pelo Congresso permite pesquisas com células-tronco embrionárias, uma matéria controvertida, eu acho que se deve respeitar a decisão política. Se o Legislativo editou a lei da Copa e achou que devia fazer determinadas concessões à FIFA em matéria de responsabilidade civil, isenções para trazer a Copa para o Brasil, porque essa foi a decisão política tomada pelo Executivo e pelo Congresso, eu acho que a gente deve respeitar. Portanto, onde haja uma decisão política tomada por quem tem voto, só por muita exceção, que em seguida eu direi qual é, o Judiciário deve sobrepor a sua valoração à deles. O problema é quando não haja a manifestação política do Congresso, quando haja uma lacuna ou quando haja uma omissão. E aí, se houver uma questão de direito fundamental envolvida, o Judiciário tem que atuar, independentemente da atuação do Congresso. Portanto, existem as uniões homoafetivas. O Congresso não conseguia aprovar uma lei disciplinando essa matéria. Tornou-se inevitável que o Supremo tomasse essa decisão. Eu mesmo fui o advogado na época, ainda não era juiz, e o Supremo equiparou as uniões homoafetivas às uniões estáveis e acho que fez muito bem. Mas ali, quer dizer, existe a homossexualidade, havia as relações homoafetivas e havia um certo limbo jurídico, tem direito a herdar, tem direito à pensão alimentícia, como é que fica a situação patrimonial? Portanto, havia problemas jurídicos e acho que o Supremo fez bem de atuar. No financiamento de campanhas. Fez o mesmo bem em matéria de interrupção de gestação de fetos anencefálicos, obrigar a mulher a manter a gestação, nesse caso era uma violação, a meu ver, da dignidade da mulher, e não havia lei, o Congresso não conseguia aprovar lei nessa matéria. Portanto, onde haja uma omissão, aí eu acho que o Supremo pode ser mais proativo ou mais expansivo. Aí você vem a essa questão do financiamento eleitoral, que ainda está em discussão. O julgamento não acabou. Votos já, né? O que acontece aí? Nós vivemos um momento crítico na democracia brasileira. Numa democracia, política é um gênero de primeira necessidade. E política de qualidade é um gênero de primeira necessidade. Até porque não há democracia sem um parlamento forte, sem um parlamento acreditado junto à população. E nós estamos vivendo um momento de descolamento entre a classe política e a sociedade civil, reconhecida pela classe política. Eu estive no Senado, falei com líderes, pessoas patriotas e comprometidas com melhorar o sistema, mas há, neste momento, uma incapacidade do Congresso de produzir consensos para fazer a reforma política. Eu penso que uma das grandes distorções da política brasileira é esta centralidade do dinheiro. É o fato de que as campanhas passaram a ser milionárias. As campanhas proporcionais custam 4, 5, 6 milhões de reais. As campanhas majoritárias custam 30, 40, 50 milhões de reais. Ou seja, é quase que um universo paralelo, onde a cidadania não tem acesso. E, portanto, você permitir o financiamento eleitoral por empresas sem estabelecer nenhum tipo de controle, nenhum tipo de limite,
você torna o dinheiro e não o cidadão o protagonista da democracia. Mas o que é pior, como não há nenhum tipo de controle, a empresa que financia a campanha é depois a empresa que contrata com o poder público eleito. Portanto, há um problema de moralidade política, de decência política e de moralidade administrativa aí. Eu não sou terminantemente contra a pessoa jurídica e empresas poder participar do processo político. Mas é que, tal como vigora no Brasil, sem limites e sem controle, as empresas dão dinheiro não por uma convicção político-ideológica, elas dão dinheiro por interesse ou porque são achacadas, dão para os 2 ou 3 candidatos que têm chance. E logo em seguida elas vão participar da licitação com o poder público que vão ganhar quando não são contratadas diretamente sem licitação. De modo que eu não vejo com neutralidade o que considero um mal para a democracia e um mal para a elevação do patamar ético no Brasil. Agora, não basta proibir as empresas de participarem, é preciso baratear o custo das eleições. É preciso ter sistemas como o voto em lista ou o voto distrital misto. Se você não baratear as eleições, esse dinheiro vai querer entrar no sistema de qualquer modo. Aí há um ponto de vista que diz, não, mas se proibir, esse dinheiro vai entrar pelo Caixa 2 de qualquer forma. Bom, eu sinto muito. Também o Código Penal proíbe o estupro e uma recente pesquisa revelou um número até surpreendente de estupros no Brasil. Existe um número imenso de homicídios no Brasil e ninguém imaginaria retirar do Código Penal a incriminação desses fatos. De modo que a circunstância de que exista muita violação não modifica a minha convicção de que está errado. Não saia daí, já já a gente retorna com o programa Café com Direito.